estúdio agora um analista em segurança pública, que já foi secretário aqui, fora de Santa Catarina, experiente delegado da Polícia Federal, doutor José Paulo Rubim Rodrigues, está com a gente, vai falar sobre isso. Doutor, obrigado pela presença, uma satisfação pra gente, um momento importante. Venha pra cá, pra gente poder ficar aqui, até analisar as imagens. A polícia está enxugando gelo. Tem que fazer mais o quê para combater de verdade? Porque blitz, pelo jeito, não funciona, né? O que acontece é que a segurança pública no Brasil, o sistema está falho. Está errado. O sistema prisional está falho. Hoje você prende a pessoa para puni-lo. Hoje prender as pessoas não tem mais o significado de punição e nem de retirado do meio da sociedade, né? Tanto faz uma situação como a outra. Ele está na rua, está preso, a situação é a mesma. Tá. As polícias, por exemplo, todas elas, não tem mais, tem que fazer uma reengenharia nelas. Por exemplo, você está a Polícia Federal da instituição do qual eu saí. Fiquei 32 anos lá. Você não consegue mais controlar as fronteiras, né? O tráfico de drogas e o controle de armas, contrabando. A Polícia Federal até não está conseguindo enfrentar o tráfico na sua área doméstica, né? Então, você imagina, se não consegue na sua área doméstica, veja 17 mil quilômetros de fronteira seca, né? Onde entra a droga. Você pega, por exemplo, tanto a droga quanto as armas, ela está hoje, é o principal motivo das facções hoje, o enfrentamento entre eles. Eu vejo assim, ó, eu acho que, trazendo a situação agora para Santa Catarina e para Florianópolis, que ocorreu ontem, principalmente, você imagina assim, ó, o Morro do Horácio, vamos dizer assim, o Morro do Horácio, eu moro ali perto, o Morro do Horácio não é o Morro do Alemão, né? O Sacos dos Limões não é a Favela da Maré. Ali são comunidades boas, no centro da cidade, dentro da capital. Você disse que atacaram o choque ali na Trindade. Foi. Na verdade, é a delegacia de polícia atacada, porque ela está do lado, está colado, né? Então você vê, deixaram a situação ficar de uma maneira tão grave. Fogo no túnel, Rubens. Essa imagem que nós estamos mostrando aqui. Deixaram a situação ficar de uma maneira tal, incontrolável, que hoje eu não vejo outra alternativa sem ser o confronto. A polícia tem que ir para o confronto. Tem que ir para cima. Tem que ir para o confronto, né? Tem que pegar essas comunidades. Volto a repetir, a Favela do Horácio a comunidade do Horácio não é o Morro do Alemão. E nem o Sacos dos Limões, a Favela da Maré. Então, a polícia tem que fazer esse confronto e, obviamente, tem que ter alternativas para isso. E as alternativas, às vezes alternativas, vou citar algumas que eu fiz. Por exemplo, às vezes, alternativas não é tão dispendiosa assim. Por exemplo, você pega, vamos citar o Horácio ali, porque eu moro ali perto. Você pega o Horácio. A própria Guarda Municipal hoje não vai no Siri, não vai porque o armamento dela é inferior ao dos bandidos. Então as comunidades estão dominadas pelos bandidos. Essa é a questão que eu quero falar, Rubens, que é o seguinte: não tem arma ou tem arma? E outra coisa, elas estão vindo da Colômbia, Bolívia e Paraguai essencialmente, certo? Pelas fronteiras. Eu estou impressionado com a capacidade de reorganizar o sistema. Porque recentemente, na semana passada, apreenderam uma porrada de armas, inclusive fuzis. De onde vieram essas outras armas? Como é que está entrando isso aqui? Olha, Foi rápido, uma semana. Não, eu vou dar uma resposta fácil. Qualquer pessoa que hoje for a Foz do Iguaçu, qualquer pessoa, atravessar a fronteira e entrar em qualquer lugar do lado do Paraguai... Leva uma pistola. Leva um fuzil, leva a arma que quiser. E você percorre todo o resto da fronteira. Você pega a Bolívia lá, a própria polícia, na minha época, a própria polícia a polícia de lá era fornecedora de arma, em troca de dinheiro, né? Em valores na Bolívia, no Peru, enfim. Você também tem essa questão toda da questão do tráfico, a influência do tráfico. A pessoa fala muito em descriminalizar as drogas. Mas hoje o Brasil é o principal corredor do mundo da questão do tráfico. Então você está dizendo, muita gente fala em descriminalizar a droga, a maconha principalmente, porque não quer que o seu filho talvez se envolva na favela para comprar uma maconha, quer que se vá na farmácia. Mas a questão não é essa, a questão do tráfico ela dominou o mercado internacional. E o Brasil, vamos assim dizer, se não é o menor produtor, mas é o maior fornecedor de droga, porque é por aqui que transita toda essa droga. Essa questão talvez seja o principal olho do furacão. Quem financia essa coisa toda? Quem financia essa violência? Quem consome a droga e mantém as facções criminosas? Que estão enraizadas em todos os cantos. Você pega o PCC, por exemplo, que fala muito, favela, o próprio Fernandinho Beiramar, né? Eu prendi o Fernandinho Beiramar e o EA, aquelas favelas, das épocas dele, do tráfico. E eles estão no mercado, eles estão dominando o mercado. O Fernandinho está preso há 18 anos, não vai dizer que o Fernandinho perdeu o comando do Comando Vermelho. Não, o Marcola também, vira e mexe com a informação, estão tentando resgatar o Marcola. O Marcola já está há quantos anos preso lá também. Uma porrada. Você vê que não é
Não é a questão prisional é que está resolvendo essas grandes facções, essa liderança das grandes facções. Então, essas quadrilhas todas elas estão, como você bem falou, não tem a presença do Estado em determinados momentos, eles vão dominar. Hoje você pega um menino, eu fui delegado lá no Rio de Janeiro, você pega um menino de 14 anos, por exemplo, que está na favela, ele está com tênis bonito, né? Está com tênis bonito, com um fuzil na mão. Ele se sente poderoso, aquele menino de 14 anos, 15 anos. Tu pensa que ele quer descer lá embaixo para ir trabalhar em alguma coisa, dizer assim, não, ele ganha R$50 por dia. Essa questão da meninada já foi abraçada pelo tráfico. Já foi. Então você tem que ter uma política com isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo que eu utilizei e deu certo lá em Alagoas, que Alagoas ainda é o lugar que mais mata no Brasil, né? Em relação à população. Por exemplo, vamos citar o Horácio, ele volta a citar o Horácio, porque o Horácio ainda é um grande exemplo da criminalidade que ocorre aqui. Tem o Siri também, que está violento, Chico Mendes. Todo dia no Horácio, aquela confusão do Horácio. Então o que acontece? Por exemplo, você dentro daquela comunidade, a polícia vai lá, ela vai lá para fazer um enfrentamento e sai. As polícias civis, a inteligência, eles não estão conseguindo enfrentar o crime que está ali dentro. Então você, às vezes, assim, precisa mais policiais. Sim, o que adianta você botar 50 policiais na calçada se a 50 metros de você, que seriam essas comunidades, está fervilhando o tráfico, as quadrilhas estão dominando. Então você tem que ter um trabalho lá. Não é só a questão de trazer mais gente. Não vejo aí o resultado. O que você está dizendo, de novo, com força, é o seguinte, tem que entrar. Tem que entrar. Tem que combater. Agora, nesse momento aqui em Florianópolis, a única alternativa que eu vejo agora, nesse momento, é o enfrentamento. E o enfrentamento eu acho que não é tão prolongado assim. Tem que fazer um enfrentamento e logo em seguida, não digo fazer umas UPP que tem no Rio, mas tem que fazer um enfrentamento e logo em seguida dominar aquela área. Vou dar um exemplo, por exemplo, quer ver? Ó? A Polícia Militar e dos Bombeiros tem médico, tem dentista, né? O município tem. O que custa dentro daquela comunidade ali, o que custa você dominar aquela área e levar um pouco a presença do Estado? Ah, mas precisa do quê? Bom, precisa fazer uma base comunitária numa determinada área ali, você leva os médicos da PM, leva os médicos dos bombeiros, você leva do município, você leva o dentista, você leva a pessoa que vai dar a questão do esporte, vai auxiliar no esporte, os presídios fabricam bola, o prefeito pode arrumar uma praça, quer dizer, tem alternativa barata para isso. O Estado tem que tomar, porque senão as polícias vão continuar. Eu volto a repetir, todas as polícias a nível de Brasil, elas estão fora de foco. Nenhuma delas está dando resultado em lugar nenhum. O que existe, na minha visão, é o seguinte, um grande vácuo ficou, né? Um grande vácuo ficou, que não foi ocupado, no caso, pela cúpula da segurança pública, de uma forma geral, e aí essas facções viram essa oportunidade e entraram. Tanto que nem daqui são. Você veja, então dizendo que o PCC, né? Hoje o PCC é transnacional, né? A influência do PCC, né? Você vê no Ceará, você veja o que está acontecendo no Ceará ultimamente, os ataques que estão ocorrendo lá, Pernambuco, estão matando gente, mais de 400 mataram, demais, ou 500 no mês todo. Também tá demais. Então você veja bem, com a segurança pública é uma coisa muito complicada, mas ela tem que ter resposta. Por exemplo, você imagina, no caso de homicídio, né? Pernambuco, vamos pegar Pernambuco, que matou 500 ou 400 num mês só. Você acha que tem delegacia suficiente e das estruturas que elas estão de investigar 500 homicídios no mês, mais 400 homicídios no outro mês, mais 300 homicídios no outro mês? Qual é a polícia que investiga Mas isso? Na nossa realidade o número é menor. Mesmo assim é grande. 79 assassinatos no ano passado e quase o mesmo número até agora. Pois exatamente. Então o que acontece? A resposta, às vezes, eu consigo ter uma resposta de 30% de resultado em cima disso. Muitas vezes a resposta de homicídio que as polícias alegam, o Renatão, quando era vivo, discutia muito com ele, às vezes é a prisão em flagrante. O cara matou, sabe que a pessoa, aquela que matou, vai lá e prende. Isso não é investigação. Isso não, eu teve solução, os nossos homicídios tiveram solução. Mas sim, solução com a investigação, se você for avaliar o tráfico de droga, o homicídio, contrabando, seja o que for, que tenha resultado pela investigação, eu digo a nível de Brasil, não chega a 5% em tudo, em nenhuma área. Vamos entrar nessa história então. Houve um grande questionamento em relação ao serviço de inteligência. Afinal de contas, funciona ou não funciona na sua visão? Porque se os caras sabiam, foi relatado semana passada e retrasada, nós sabíamos, estava previsto, ficamos em cima, fizemos o cerco. Mas sabiam de fato? A inteligência funciona ou precisa de mais equipamento e pessoal? Vou dar uma resposta. Eu já convivi com isso. O problema está todo no sistema prisional. O sistema prisional tem que ser vinculado à Secretaria de Segurança. Não tem como, nesse momento, deixar separado. A Secretaria, o sistema prisional, porque a investigação, como eu estou dizendo... Eles estão conversando, né? O crime está nascendo ali dentro.
Então você tem que ter investigação ali dentro. Apareceu carta aqui semana Exatamente. passada, Então, os caras dando ordem. Se você sabe a origem de onde estão vindo os crimes, os mandantes, onde é que estão, como é que está sendo estruturado, quem são os chefes, está dentro do sistema prisional. Então você tem que investigar o sistema prisional, porque do jeito que o sistema prisional funciona não está dando resultado. Então você tem que ter ali. E, obviamente, tem estratégia para se fazer isso. E por isso que eu volto a dizer, o sistema prisional, nesse momento, não pode ser separado da Secretaria de Segurança. Esse ponto é muito interessante, porque é o seguinte, é uma medida barata, é ou não é? E rápida. Lógico que é. Se reprimir, definitivamente fechar os muros, porque os caras têm que ficar fechados, acabar com história de visita, esse negócio de comunicação por carta, telefone nem pensar, não tem bloqueador, sem contar outras formas, inclusive com indício de corrupção e participação de gente dentro das cadeias. Se isso de fato acontecesse, o número de ações, ou talvez não existisse ou fosse bem menor? Olha, eu vejo assim, a gente precisa muito do poder judiciário nessa questão aí, né? Você imagina só, se você, Santa Catarina parece que tem um sistema prisional físico bom, razoável, o sistema, as penitenciárias, os presídios são bons. Você pega aqui, vamos dizer assim, será que nós temos aqui em Santa Catarina 50 líderes que conseguem influenciar no sistema, no crime externo, no tráfico, no queimar ônibus, assalto? Eu acredito que não, talvez 10, 15. Ora, você tem que ter, aí a nossa questão de legislação, né? A nossa legislação também, criminal também é um caos, né? E a própria interpretação hoje, tem juiz soltando, tem juiz, enfim, então o que está acontecendo aí. Mas eu vejo que o sistema prisional, se nós pegarmos dentro do próprio sistema e isolarmos essas pessoas, isolarmos mesmo, eu não acredito, porque acontece o seguinte, o bandido, quando ele perde o poder, o outro toma o lugar dele, isso é inevitável, mas acontece que tem determinadas facções que elas estão muito organizadas, principalmente do lado externo, do lado financeiro, nos comandos, nas formas de agir. Então você tem que isolar isso, né? E eu acho que dá para se fazer isso dentro do próprio sistema prisional, tem como se isolar esses líderes. Eu volto a dizer, hoje as investigações, hoje a polícia tem que investigar, sabe aonde? Não é lá na fronteira com o Paraguai, não é ali na favela do Morro do Alemão, não é no Morro do Horácio. Sabe onde é que a polícia tem que investigar? Dentro do sistema prisional. Quero agradecer a presença do Dr. Rubens, experiente delegado da Polícia Federal, já trabalhou como secretário de Segurança Pública aqui, em outros estados. Obrigado pela presença e pelas informações, doutor. Eu agradeço. Um grande abraço.